públicas e privadas, viu? Para bater esse papo com a gente e para entender um pouquinho mais sobre essa faculdade, né, de odonto da Suprema, a gente vai conversar com o Dr. Rodrigo Guerra, que é coordenador do curso, velho conhecido do Acorda Cidade, e a galera que já acompanha o programa já conhece muito bem o Dr. Rodrigo. Seja muito bem-vindo, doutor. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes, bom dia, Aninha, Homero, todo mundo. Um pouquinho, talvez matando até um pouquinho a saudade, né, de estar aqui com vocês. Muito bom estar aqui, é sempre muito bom associar o curso de odonto, a Suprema, com a Rádio Cidade, que é de fato a voz de Juiz de Fora, né, a voz da região. Então, obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. Imagina, a gente que agradece. Para a gente começar, doutor, conta um pouquinho da sua história, né, na Suprema, e como que é a sua atuação hoje na Faculdade de Odonto? Então, Aninha, a gente vai ficando velho, né, e assim, na verdade, eu tô na Suprema antes da Suprema ter o curso de odonto. Olha. Porque o curso de odontologia, ou qualquer curso, ele precisa, a gente precisa escrever um projeto pedagógico, que chama, e a gente, então, submete ao Ministério da Educação e ele passa por uma avaliação. Então, o curso ele é idealizado antes de se ter a autorização oficial. Uhum. Então, há praticamente 20 anos atrás, né, a gente escreveu esse curso e ele foi laureado, né, muito laureado pelo Ministério da Educação na época. Uhum. O professor José Krieger, que veio aqui, a Juiz de Fora, avaliou o curso. E o Ministério da Educação volta 4 anos depois para ver se tudo que foi proposto está acontecendo. Então, você tem uma nova avaliação. Então, na verdade, a minha história de vida se mistura um pouquinho com a própria história da Suprema e, enfim, do curso de odonto, porque ele nasce até antes mesmo dessa autorização, eu já trabalhava de alguma forma lá, para a gente conseguir, então, a autorização para nascer o curso, digamos Exatamente. assim. E hoje você é coordenador do curso, né, doutor? Como que é o seu trabalho lá na Faculdade de Odonto? Então, na verdade, eu desenvolvo dois papéis lá, um de coordenador de curso e outro de professor, que é, na verdade, né, o meu grande dom, eu acho, né, que eu adoro, né, estar com os alunos e eu ministro aulas ainda, apesar da coordenação tomar muito tempo, principalmente um tempo operacional, de burocracia, enfim, mas eu faço questão de estar dentro de sala de aula, fico com os alunos do 8º período na disciplina de implantodontia. Ah, bacana. Tá? E eu trabalho, então, na coordenação que é meio você gerenciar, né, assim, as necessidades, os desejos dos estudantes, dos diretores, dos professores, então eu fico ali como se fosse um jogador do meio do campo tentando administrar essas questões, né? Então, olhando sempre para a qualidade do curso, para que a operação curso funcione adequadamente dentro dos moldes de qualidade que a Suprema exige e principalmente que o Ministério da Educação também pede, né? Então, existe uma determinação oficial, legal, digamos assim, mas existe aquele desejo que a Suprema traz no seu DNA, que é de oferecer ensino de qualidade, de excelência. Então, a minha função enquanto coordenador é gerir esse barco todo, digamos assim. Maravilhoso, doutor. No último programa, que foi o nosso primeiro programa, né, o programa de estreia do Vem com a Suprema, a gente conversou com o doutor Jorge Montesi e ele falou uma frase que eu achei incrível, que na Suprema o aluno aprende da prática para a teoria. Conta pra gente como que é essa prática e a teoria aí, doutor, no dia a dia das aulas. Bom, então a Suprema de fato tem essa característica, né? O professor Montesi deixou muito claro. Na verdade, está no DNA da Suprema. A gente acredita hoje que o ensino se dá, principalmente para essa geração nova, né? Você precisa usar a parte prática para desencadear a vontade deles buscarem a teoria. Então, hoje, né, com esse movimento, principalmente de internet, enfim, a gente usa as estratégias de metodologias ativas que despertam no estudante ou que deixam o estudante no foco do buscar o saber. Então, a parte prática, e aí no curso de odontologia, a gente leva uma certa vantagem sobre os outros cursos, porque, de fato, o curso de odontologia ele é prático desde o primeiro período. Por quê? Porque lá na anatomia dental, os alunos recebem um bloquinho de cera e eles têm que devolver um dente. Olha! Então, a gente, às vezes, precisa entender que a aula prática, né, ela não é só você identificar uma peça no anatômico, porque, na verdade, a identificação de uma peça é até uma parte teórica. Exatamente. Né? A parte prática é, de fato, você desenvolver ou devolver um produto. Então, no curso de odonto, os alunos são inseridos muito precoce, já no primeiro período, com a parte prática de desenvolvimento de habilidades manuais, que é uma exigência que o cirurgião dentista precisa, né? Além disso, a gente trabalha baseado no programa de saúde da família,
Então, os dentistas, junto com outros estudantes dos outros cursos, eles atuam nas unidades básicas de saúde, na rede de atenção primária, já entendendo toda a necessidade de saúde bucal da população, e aí começam efetivamente no finalzinho do terceiro, começo do quarto período, já com atendimento a pacientes. Olha só. Lógico, né, Aninha? Guardando o nível de complexidade e autonomia do estudante. Ótimo. Então, o estudante, no começo, ele não vai fazer um implante lá no quarto período. Ele precisa, né, aprender a entender a necessidade do paciente, ele vai aprender a anestesiar, Sim. fazer limpeza, pequenas remoções de cárie, enfim. Então, a Suprema tem esse compromisso com a formação, muito utilizando a prática para o desencadear da parte teórica, que é fundamental também, né? E não pode ser deixado de lado. Com certeza. Mas a gente entende muito claramente hoje que o estudante precisa ser o centro da atenção, e não tradicionalmente com o professor falando numa sala, né? E aí, Aninha, isso traz uma responsabilidade muito grande, porque a aula teórica, ela, de certa forma, acaba sendo até mais barata, digamos assim. Porque eu coloco um professor dando aula para 50, 60, enfim. E na aula prática, acaba sendo um pouco mais oneroso, porque na Suprema a gente respeita, eu só tenho um professor na parte prática para cada 12 alunos. Olha. Então, eu tenho ali um professor dedicado a, se precisar o aluno segurar na mão, se dar um pouquinho mais de atenção, até porque é um momento inicial para o estudante, exatamente, né? Então, a gente trata com muita responsabilidade isso, mas, de fato, eu acho que é um grande diferencial da Suprema, inserir os estudantes nas atividades práticas de maneira bem precoce. É interessante, doutor, a gente também destacar, né, que o aluno, ele não fica sozinho lá o tempo todo com o paciente, ele está sempre acompanhado de um profissional, né, Sim, do professor. Com certeza, né? Até porque ele está no momento de aprendizado. E, então, o desenvolvimento do aprendizado ele tem que ser orientado, né? Exatamente. Hoje é tão interessante porque a gente consegue, os alunos trazem muito, eu vi isso na internet, isso chegou, e aí quando você tem um grupo pequeno trabalhado com um orientador, um preceptor, eu consigo ajudar o aluno a tornar aquela imagem, ou aquele filme, ou aquele procedimento que ele viu, eu posso ajudar a devolver para ele e formar esse estudante mais crítico e reflexivo. E, na verdade, é isso que a gente precisa, né? Eu venho falando muito hoje, né? A gente precisa hoje de bons perguntadores. Porque as respostas estão prontas, né? Hoje você usa uma inteligência artificial, um chat GPT, a resposta está ali. Mas se eu não fizer a pergunta adequada, eu não vou ter a resposta certa. Então, o foco na prática é também para incentivar o aluno. Olha, você viu isso aqui na prática. Qual é o melhor caminho para a gente chegar nesse resultado? Então, é um pensamento um pouquinho reverso que a gente fala. É uma metodologia que vem basicamente do Canadá, de McMaster. Ela não é tão nova, digamos assim, mas a implementação dela não é fácil. E, felizmente, a Suprema está logrando êxito nessas metodologias, acho porque a gente tem uma filosofia de trabalho que advoga a favor disso, um corpo docente comprometido. Então, eu acho que o nosso sucesso vem muito do entendimento que a formação não pode ser mais tradicional como era. Isso é verdade, doutor. E acho que além disso também, além de saber, de aprender, você, de certa forma, ensina o aluno a lidar com o paciente, que ele também é um ser humano, né? E ter essa troca, às vezes, no mundo da odonto, que muita gente tem medo de dentista, do barulhinho, né, que a máquina faz, já dá um arrepio. Isso também vai ficando tudo mais fácil, né, de mostrar para o aluno como que ele pode fazer de um jeito mais lúdico, mais tranquilo, né, para deixar o paciente à vontade. E cada vez mais, Aninha, a gente vê, né, o curso de odontologia, ele tradicionalmente era um curso muito técnico até. Eu falo isso a minha vida toda, que quando eu entrei na faculdade, né, quase 25 anos atrás, o curso de odonto tinha uma brincadeirinha que era CTO, curso técnico odontológico. Olha! Mas na verdade porque a imagem do curso era de fato um curso mais. E cada vez mais a gente está mudando esse perfil para o entendimento que o cirurgião dentista é alguém que, por estar tão próximo do paciente, né, porque é um contato muito próximo, então a gente precisa estabelecer vínculo, a gente precisa cuidar do lado humano, porque às vezes as pessoas assentam na cadeira do dentista e elas, em algum momento, elas precisam às vezes desabafar um pouco. Né? E é verdade. É verdade. E a gente tem que aprender a lidar com isso, né? Porque não adianta, não é só abre a boca eu vou anestesiar. Ao contrário, né? Hoje cada vez mais a gente vê a possibilidade de você atingir o paciente, conversar, tratar e sair um pouquinho do discurso, sabe, Ana? Assim, a gente tem que cuidar
como um todo, quando na verdade a gente precisa mudar a formação do cirurgião dentista. Porque ele só vai aprender a cuidar do todo se ele for treinado a fazer isso. Então, a gente lá na Suprema vem advogando muito a favor disso também. Você ter o cunho das atividades práticas, mas ter um foco em formar indivíduos que estejam dispostos a cuidar das pessoas. Maravilhoso. Falando, né, doutor, desse atendimento, da prática, a Suprema tem clínicas odontológicas próprias. Como que funciona isso? Então, isso é muito legal e é muito importante para os ouvintes entenderem, né? A Suprema tem, então, um convênio com o Hospital Maternidade Terezinha de Jesus e dentro do campus Salvaterra nós temos também uma clínica. Todas elas equipadas com materiais de altíssima qualidade. A gente tem alguns materiais que, inclusive, alguns consultórios privados não têm, porque a gente busca associar muito, né, a utilização de alta tecnologia com a formação. Então, hoje, na Suprema, a gente tem scanners para os alunos usarem, poder escanear em vez de moldar. Então, a gente está pensando muito à frente no que o que eu acredito que é a odontologia atual e, de certa forma, um pouco do futuro. Verdade. Mas eu acho que o grande diferencial, sabe, Aninha, que o curso de odontologia ele é, por si, um curso caro, porque mesmo na instituição pública, você tem que comprar os materiais. Eles vão ficar com você depois para trabalhar no seu consultório, mas mesmo na instituição pública, o motorzinho, algumas peças você acaba tendo que comprar. E aí, na Suprema, o que a gente faz é que o material de consumo é todo fornecido pela faculdade. Olha. E até onde eu sei, eu acho que do estado é a única, talvez do Brasil, uma das poucas escolas que fornece o material de consumo. E por que isso é importante? Porque para o aluno comprar uma resina só, fica caro. Mas quando a gente fornece o material todo, eu consigo otimizar esse tipo de despesa, mas eu ensino o estudante a trabalhar com material de altíssima qualidade. Verdade. Porque a gente define que material vai comprar. Olha tá? Só. Então, eu acho que talvez seja um grande diferencial do curso de odontologia da Suprema, tá? O fornecimento do material de consumo, que é principalmente o que o aluno vai aprender, mas que fundamentalmente é o que ele vai usar nos pacientes que estão ali, principalmente, né, em busca de um tratamento de qualidade, mas mais acessível e 100% gratuito. Né? De certa forma, vai perpetuando a qualidade da faculdade, dos alunos, dos professores, né, Sem doutor? dúvida alguma. E depois que você trabalha com um material de qualidade, é difícil você aceitar trabalhar com um que não seja bom. Né? A gente não volta atrás. Não volta, né? É um caminho sem volta, né? Exatamente. Então, eu acho que a gente está tentando cercar de todas as formas para que, de fato, da Suprema saia um cirurgião dentista altamente focado na qualidade do serviço prestado. Muito bom. Falando um pouquinho, doutor, sobre a tecnologia, né? Você mesmo falou desse presente e também do futuro. Como que essas novidades, elas são passadas da Suprema para os professores, dos professores para os alunos? Como que esse avanço aí é visto, é acompanhado pela Suprema? Então, a Suprema, além das capacitações docentes que a gente oferece, né, hoje o grupo de professores que trabalha, eles estão muito imbuídos da arte de ensinar. Eu acho, Anny, é um desafio muito grande. Todo docente ele precisa enxergar que a educação mudou. E ela não mudou agora, ela já mudou há algum tempo. Então a Suprema vem trabalhando nisso que a gente chama de metodologias ativas já há algum tempo, tá? E tem algumas estratégias que a gente utiliza que só a Suprema faz. Hoje no Brasil existe um sistema de avaliação que chama OSCE, né? Não no Brasil, no mundo inteiro, que é uma avaliação de competência prática que a gente usa atores, a gente usa cenários práticos e o estudante tem que desenvolver uma atividade. E ele é avaliado. Esse OSCE, que a gente chama, ele é feito... Na Suprema tem uma parceria com a Universidade de Birmingham, na Inglaterra. Então, a gente desenvolve algumas estações aqui, eles desenvolvem lá, e a gente trabalha. Hoje, a Suprema é referência nesse sistema de avaliação, que é talvez o único ou a única forma de você avaliar o estudante 360 graus. Por quê? Porque ele precisa saber a teoria para desenvolver alguma coisa. Ele precisa demonstrar a parte prática. E quando ele está de frente de um ator ou de uma criança, enfim, ele precisa demonstrar também a parte humana. Então, a parte emocional. Então, a gente brinca, de certa forma, que o OSCE é talvez a única forma que eu consiga avaliar um estudante nas 3 competências que ele precisa para ser um bom profissional. Tá? Então, na verdade, o que a gente tem feito é investir no capital intelectual, ou seja, em ter bons professores. Né? Hoje, a Suprema, o curso de odontologia da Suprema tem 100% de professores, mestres e doutores focados
na arte de educar. Eu tenho um grupo de professores que toda quarta de manhã se reúne para discutir metodologias pedagógicas, conversar sobre projeto pedagógico, montar as estações do OSC, montar teste de progresso, enfim. Existe uma infinidade de trabalho sendo feito nos bastidores, digamos assim, para que os alunos possam passar pela formação já de uma maneira mais atualizada, não só daquela aula tradicional com uma prova depois. Muito tá? bom. Nossa, que aula, viu, doutor? Ah, Tá maravilhoso isso aqui. Doutor, me conta, né, sobre a avaliação do MEC, que reconheceu a Suprema como a melhor faculdade de odonto aqui de Juiz de Fora, como eu disse lá no comecinho, entre as instituições públicas e privadas. Explica pra gente como que foi feita essa pesquisa, quais itens são avaliados, me conta tudo. Então, o Ministério da Educação tem um sistema de avaliação e que é muito complexo, sabe, Aninha? A gente brinca, é uma sopa de letrinhas, né? E, na verdade, acaba que para o grande público chega só a nota do ENAD. Mas, na verdade, o ENAD é um dos componentes que avaliam as instituições, tá? E um componente que, de fato, mostra a qualidade é dentro da sopa de letrinhas, chama CPC. É o conceito preliminar do curso. Olha. Então, na verdade, de todas as instituições públicas e privadas da região, o CPC da Suprema é o maior. Então, esse conceito preliminar de curso, ele define, de fato, a qualidade do curso. Você fala, por quê, Rodrigo? Porque, na verdade, o ENAD, você imagina, o estudante, ele vai fazer uma prova e ele não tem, digamos assim, um compromisso, ele não precisa ir lá fazer a prova comprometido, porque não tem impacto nenhum na vida dele, digamos assim. Vai ter uma nota para ele, né, de certa forma. Não chega... Então, o ENAD, a gente entende, o ENAD precisa ter, mas ele, de fato, ele nem sempre representa, de fato, a qualidade da instituição. Porque, na verdade, a gente sabe que os alunos têm que fazer uma prova num domingo de manhã e quem garante, de fato, né, que ele vai se dedicar a fazer aquilo. Então, o nosso trabalho é incentivar os alunos a fazerem um ENAD legal, porque aquilo ajuda a compor a nota da escola que eles formaram. Com certeza. Então é importante os estudantes entenderem isso. Mas, de fato, a nota ali não representa todo, porque é uma prova que o aluno faz e depende só dele ali fazer, e ele não tem um comprometimento, digamos assim. Ele não vai... a nota não chega para ele como... se ele for mal, ele tem que fazer isso ou aquilo. Não, é só uma nota que compõe uma sopa de letrinhas. Então, para a gente, né, que está no back-office, digamos assim, o conceito preliminar de curso é, sem dúvida, o conceito que define, de fato, a qualidade da instituição, porque vai ver infraestrutura, qualificação dos professores, e aí isso eu consigo definir a qualidade. E, para nossa alegria e felicidade, a Suprema, então, vem aí com uma nota muito boa, e eu acho que, de fato, representa o trabalho que a gente vem tentando fazer, que é, de fato, formar pessoas diferentes. Com certeza. Doutor, a gente sabe que depois aí de formados, né, muitos profissionais ficam com medo da falta de oportunidade, do mercado de trabalho em si, que hoje é muito concorrido. Como que é essa questão da empregabilidade da Suprema, para os alunos da Suprema? Então, o curso de odontologia, o cirurgião dentista, na verdade, né, Aninha, ele pode ter um foco em buscar um concurso público, né, trabalhar no exército, na prefeitura, mas a gente também tem que preocupar, porque uma boa parte dos cirurgiões dentistas acaba indo trabalhar ou, né, num consultório próprio ou numa clínica, enfim. Então esse é um primeiro cuidado, porque quando a gente trata empregabilidade, um foco para quem vai buscar um emprego e para o profissional, digamos assim, liberal, ele vai ter o seu próprio emprego. Então, a gente tem que tomar esse cuidado, porque a gente procura incentivar os estudantes a enxergarem essas duas possibilidades. Porque quando você abre um consultório, você está abrindo uma empresa. Verdade. Então, você tem que cuidar do contador, do funcionário. Então, não é só ir lá e começar a trabalhar, diferente quando você está empregado, né? Ao mesmo tempo, eu preciso ajudar esse estudante que quer caminhar para a parte de concurso, enfim, ele tem que estar preparado também para passar nas provas. A gente tem uma alegria muito grande que o retorno que a gente tem dos egressos da Suprema que vão para o caminho do concurso estão se dando muito bem no mercado, conseguem, de fato, se posicionarem frente a uma odontologia nova, que eu diria, uma abordagem nova de conhecer o paciente como um todo, de oferecer atendimento de qualidade. Então, essa parte da empregabilidade conta muito. E a alegria muito grande também de ver vários egressos da Suprema recebendo convites. A gente recebe direto, assim, dono de uma clínica,
eu queria um estudante da Suprema porque realmente os alunos que saem daí são diferentes. Então, para a gente que é professor, que está à frente do curso, é um orgulho muito grande, né? Faço ideia. A gente fala muito na Suprema, né? Que o bom mestre é aquele que vê o seu aluno caminhar e depois supera. Nossa. Então, é isso que a gente espera dos estudantes. E cada vez mais eu vejo nos lugares que eu ando assim, poxa, eu recebi um aluno da Suprema lá, poxa, realmente vocês estão formando diferente. Então, esse é um retorno muito bacana para a gente, né? Sinal que o caminho é esse mesmo. É muito legal, tanto o doutor Rodrigo quanto o doutor Jorge, né, que esteve aqui com a gente. É tão gostoso a gente ouvir vocês falando sobre educação, sobre o mundo da saúde, de uma forma tão leve e feliz, doutor. Isso é muito bacana, viu? Para a gente quase encerrar, para quem se encantou também por essa forma de vocês falarem, como que faz para entrar no curso de odonto na Suprema? Então, a Suprema oferece, né, as entradas 2 vezes ao ano, né, no meio do ano e no final do ano, e a gente tem acesso pela nota do Enem e pelo vestibular próprio. Uhum. Hoje, eu falo muito, eu tenho uma filha que está com 17 anos, e se ela fosse fazer odonto, eu queria muito que ela fizesse na Suprema, porque eu acho que realmente, hoje, essa faculdade está focada em formar gente que gosta de gente. E eu acho que é isso que essa área da saúde, a gente precisa entender isso, né? A gente precisa de cuidar das pessoas. E eu acho que a Suprema está preocupada em formar cirurgiões dentistas que trabalhem com médicos, com fisioterapeutas, com enfermeiros, porque a gente não está sozinho, né? Então, por exemplo, eu sou um médico e eu sou um dentista que trabalha com cirurgia. Eu preciso saber como eu peço um parecer de um cardiologista, como que eu olho um exame de sangue. Então, a odontologia mudou, né? E eu acho que a gente precisa fazer essa informação chegar nas pessoas. Então, eu acho que a Suprema hoje, através do ingresso seriado, né, que a gente fala da entrada por vestibular ou pela nota do Enem, consegue oferecer isso com qualidade. Muito bom. E como que faz para a gente conhecer o campus, doutor? É só ir lá, falar, eu quero conversar, bater um papo com o doutor Rodrigo Guerra? Vai ser um prazer receber cada um. A gente tem isso na Suprema, né? Eu acho que isso é uma coisa muito legal que a direção da Suprema fez. O coordenador de curso lá na Suprema não é alguém que fica num lugar que você não acha, né? No primeiro dia de aula, a gente recebe os alunos, sabe, Aninha? A gente passa uma manhã com eles. Todos eles têm o meu celular. A gente tem um grupo no WhatsApp com todas as turmas. Legal. Então, assim, eu falo com os estudantes. A gente precisa resolver os problemas juntos, rápido. Então, eles têm um acesso muito direto à coordenação, exatamente para isso, né? Porque a gente precisa administrar problema, a vida é feita disso. E eu acho que, então, esse acesso à coordenação é muito bom, a gente consegue trabalhar rápido lá na Suprema com isso. Boa. E aí, as pessoas que têm algum interesse em ir lá, é só ligar para a Suprema, vão marcar diretamente comigo, eu faço questão de receber, a gente dá uma volta no campus, bate um papo um pouquinho. Eu acho que esse é o meu trabalho, tá? Então, eu vou receber com o maior carinho e atenção, porque, de fato, eu acho que é muito bom você mostrar algo que você tem orgulho, que você gosta. É fácil, né, Aninha? Então, eu ficaria aqui uns 2 dias falando sobre o curso de odonto da Suprema. Só que vocês vão me mandar embora, né? A gente tem tempo, tá quase encerrando, mas... Eu não vou ficar, não vou embora, hein? É interessante também, doutor, porque os ouvintes, eles podem também participar desses atendimentos das clínicas. É só ficar ligado aí nas redes da Suprema, que volta e meia vocês anunciam, né, quando tem vaga, novos pacientes. Excelente, Aninha, obrigado, né, pela deixa. Então, na verdade, como a gente disse, né, a atividade prática é um foco da Suprema. Então, a gente oferece atendimento gratuito à população, tá? Esse atendimento é feito basicamente no Hospital Maternidade Terezinha de Jesus ou no campus da Suprema. A divisão é basicamente por complexidade, ou seja, tratamentos mais simples no campus, mais complexos no Hospital Maternidade Terezinha de Jesus. E aí a gente tem lá uma inscrição, não é tão demorada, tá? Ela leva um tempinho, porque a gente depende do semestre acontecer, de ter alta dos pacientes, mas todo mundo, é só ligar lá no hospital ou no campus da Suprema, que vai entrar num cadastro e a gente vai chamar rapidamente, vai fazer uma triagem e a gente já distribui isso. Então, é uma parceria bacana com a população também, que tem acesso a atendimento odontológico de qualidade. Verdade. Se você sonha em ser um dos melhores profissionais da odontologia, escolha estudar na Melhor depois de tudo isso que a gente disse aqui, depois dessa aula que o Dr. Rodrigo Guerra falou. É só acessar, tá? suprema.edu.br, se inscrever agora mesmo. Suprema formando os melhores profissionais para o futuro.
Acesse, tá? suprema.edu.br, saiba mais. Doutor Rodrigo Guerra, muito obrigada pela sua presença. É sempre um prazer te ter por aqui. Apareça mais vezes, viu, Aninha, doutor? eu que fico muito feliz de estar aqui, eu adoro essa rádio, eu adoro vocês, então, de fato, me sinto muito feliz em estar aqui, tá? Muito obrigada, doutor. A gente volta na sexta-feira que vem, 8h30 da manhã, com mais um Vem com a Suprema. Daqui a pouco a gente volta para encerrar o Acorda de hoje.